Então, como eu estava falando, nós continuamos a pregar no assunto do amor de Deus. E o amor de Deus é infindável. E assim é o nosso assunto. A gente vai continuar falando do amor de Deus para sempre. Aqui é simplesmente um ensaio. Lá no céu é que a gente vai estar praticando aquilo que a gente está ensaiando aqui. E o título da mensagem, diferente do que está no boletim, porque quando eu cheguei ao final, eu concluí que o título deveria ser diferente. O título da mensagem de hoje é Amar de Verdade. Amar de Verdade. Muito bem. E está lá no livro de Ruth, no Velho Testamento. No livro de Ruth, nós vamos ler... Ruth está depois de Juízes e está antes de 1 Samuel. E lá no livro de Ruth, nós vamos, quando chegar a hora da gente ler, eu vou fazer primeiro uma introdução. Quando chegar a hora da gente ler, dessa vez eu quero fazer o seguinte: eu leio o primeiro versículo, vocês leem o segundo. Eu leio o terceiro e assim sucessivamente a gente vai alternando. Ruth, capítulo 1, nós vamos ler o capítulo 1 todinho. Mas deixa primeiro introduzir o assunto para depois chegar a hora da gente ler e ler com alegria. Na verdade, a mais linda história de amor, a mais linda história do amor de Deus, no meio de uma família, ele é achado, ele é encontrado no caso de uma mulher chamada Ruth. Uma mulher chamada Ruth. E a coisa que mais me chamou a atenção é quando eu revi a história de Ruth, né? Quer dizer, na verdade, Ruth, ela passou a integrar a família do Elimelec e da Noemi, mas Ruth, ela nem judia ela era. Ela era uma moabita, né? E os moabitas, eles adoravam vários deuses, eles eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses. Então você vê como é que o amor de Deus, ele chega a nós da maneira que Deus define. Né? Essa história da gente pensar que o amor de Deus só acontece entre aqueles que professam a fé do Senhor, a maneira como o Senhor alcança as pessoas, não importa se as pessoas têm essa ou aquela raça, essa ou aquela religião, um dia todos vão ter a oportunidade de experimentar o amor de Deus, que foi o caso da Ruth e da irmã dela, que passaram a integrar uma família de hebreus, judeus, né? Então, o ponto aqui é o seguinte: nunca é tarde para nós recordarmos as lições sobre o verdadeiro amor que vem de Deus, né? E da providência de Deus, que sempre opera para o bem do seu povo. Eu não conheço nenhuma história, se vocês conhecem depois me digam, alguma história real em que o Senhor não esteja sempre aberto ou desejoso de abraçar as pessoas e de trabalhar para o bem do seu povo. É uma coisa extraordinária. E o apóstolo Paulo, que nós estamos estudando aqui a carta aos Romanos às quartas-feiras, eu continuo a insistir da importância da gente estudar a palavra de Deus, porque a carta aos Romanos ela é bem clara e sistemática. O apóstolo Paulo, lá na carta dirigida à igreja de Roma, ele disse o quê? Todas as coisas contribuem para quê? Para o bem daqueles que amam o Senhor. Para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas. As coisas que se parecem agradáveis, mas também as coisas que se parecem desagradáveis, ainda que no meio de coisas horríveis, o amor de Deus certamente vai se manifestar, como se manifestou no momento de infortúnio dessa família aí. Então, isso é a providência e o amor de Deus em ação. Quando se fala de amor, a gente não pode falar de um amor estático. O amor é dinâmico, o amor, ele não está parado, ele não para, ele não está estagnado. O amor, na verdade, é o amor de Deus, falando não do amor o conceito comum de amor aí, mas o amor de Deus,
ele não tem a possibilidade de estagnar num tamanho só. O amor de Deus ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Né? Por quê? Porque também está escrito na palavra de Deus que onde houve o pecado, abundou o quê? A graça. Que coisa linda. O pecado não é uma coisa intransponível. O plano de Deus não é que a gente continue vivendo em pecado, mas o amor dele se manifesta, uma das maneiras de se manifestar é essa, onde há o pecado, ali pode abundar a graça de Deus, ou seja, muito mais do que o pecado pode fazer para destruir o homem, o amor de Deus ele vai sempre crescente. É que nem aquela bola, uma comparação boba que veio agora na minha mente, mas aquelas bolinhas que a gente enche, num lugar no Brasil chama bexiga, no outro lugar no Brasil chama, nem me lembro mais como é que chama. Balões, etc. Se você começa a encher aqueles balões, quando a gente começa a encher o balão, ele não diminui, ele não mingua, ele vai o quê? Crescendo, crescendo. Esse é o amor de Deus. Ele nunca está paralisado. Ele abunda, ele cresce. E é a única coisa no mundo que faz sentido na vida da gente. Então, no caso de Elimeleque e Noemi, veja só o que aconteceu. Só uma breve introdução. Eles saíram da terra onde eles viviam, né, por causa do assunto da fome. Imagina, havia fome naquela época lá em Belém, lá na cidade de Efrata e lá na terra da Palestina. Havia fome. E todas as vezes, ou muitas vezes, quando há fome num lugar, o que acontece na prática? As pessoas não querem viver num lugar onde há fome. As pessoas querem viver num lugar onde o alimento abunda. Não é isso mesmo? Mas então o que aconteceu lá? Que versículo que é? O capítulo e o versículo 1. Ruth 1. É o 1 por completo, do princípio até o fim. A gente vai chegar lá para ler daqui a pouco, mas eu estou só fazendo uma introdução aqui para a gente tomar o gostinho do assunto. Então veja só, havia fome, primeira coisa que veio, ele era um hebreu, ela era uma hebreia, eles eram judeus, portanto, né? Conheciam certamente da lei judaica, mas na hora que veio o sufoco da fome, qual foi a primeira coisa que eles foram buscar? Será que eles foram buscar lá o Velho Testamento para ler o que Deus garantia a eles? Eu não creio, porque eles trataram de fugir da terra onde eles estavam, na Palestina, e um componente importante dessa história é o seguinte, no background dessa história. Aquele povo tinha sido libertado lá do Egito, onde eles viviam em escravidão, e Deus os tinha trazido para a terra da Palestina, a terra prometida, e ali aconteceu, no meio de todos aqueles problemas, aconteceu de vir a fome. Muito bem. Aí eles resolveram ir para um lugar que não tinha nada a ver com os judeus. Resolveram ir para um lugar que era a terra de Moabe, nos campos de Moabe, né? Que era um povo não judeu, um povo que professava religião diferente. Veja, que escolha que eles fizeram, de ir para um lugar onde o povo lá adorava outros deuses. Muito bem. Então foi de fato uma época muito obscura na história dos hebreus. De novo, você vê que na história dos hebreus tem os altos e os baixos, como tem na nossa história, né? Então, o que é a situação? É nessa época obscura da história dos hebreus que acontece o cenário da mais bela história de amor daquela época relatada na Bíblia. E a segunda parte daquela história, que a gente hoje não vai explorar toda a história, hoje a gente vai explorar parte. No domingo que vem é que a gente vai contar outra parte da história que completa o plano de Deus e que fala do casamento de Boaz com Ruth, né? Quando ela volta lá para a Palestina. Quer dizer, ela volta não, porque ela não era de lá, ela foi junto com a Noemi. Muito bem, isso é uma breve introdução para a gente ver que, na verdade, quando a gente pensa e quando a gente lê essa história, né, veio na minha memória o seguinte, parece até
a história do presente que nós vivemos hoje em relação aos imigrantes latinos. Eu não sei da história dos outros imigrantes nos Estados Unidos, mas nós latinos, né, nos Estados Unidos, parece até a história dos imigrantes que saem da sua terra para vir para uma terra onde disseram para a gente que aqui se vive o sonho americano. Sonho americano é coisa que, se existiu, eu não estava aqui naquela época, é coisa do passado, porque na verdade não é um sonho, é um pesadelo, né? Muitas pessoas que vêm para outra terra, eu imagino que eles também, ainda que lá na terra de Moabe tinha comida, eles estavam precisando se alimentar, mas e a vida espiritual deles? E a vida espiritual deles? No final das contas, foram para uma terra em que nem lá adoravam o Deus de Israel. Então, isso se assemelha muito ao sofrimento, ou às turbulências que nós latinos passamos quando viemos para um país diferente, né? O que aconteceu, na verdade, é que o que eles mais precisavam não era ir para um lugar onde achasse comida em abundância. O que eles precisavam era de ir para um lugar onde encontrassem o quê? O amor de Deus, onde eles pudessem experimentar o amor de Deus. Então a história se repete. Foi lá com eles, foi na época do exílio da Babilônia, foi na época do Egito, e é conosco hoje em dia a realidade que se passa, onde o que nós mais precisamos é do amor de quem? Do amor das pessoas? Sim, precisamos do amor das pessoas, não tem dúvida, que ninguém foi criado para viver sem amar e sem ser amado ou amada. Mas aí é que a gente vê que numa situação dessas é que a gente passa por problemas em que a gente chega à conclusão que o que a gente mais precisa é o amor de Deus. Então, com essa, que não foi muito breve, mas foi uma introdução, vamos ler agora o capítulo 1 de Ruth, alternadamente como eu pensei. Então vamos lá, o versículo 1 diz assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes governavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e os seus o quê? Os seus 2 filhos. E aí, o versículo 2, o que fala? Muito bem, eles foram para o campo de Moabe e ali ficaram. Aí o versículo 3, eu vou ler o seguinte: E morreu Elimeleque, imagina, o líder da família, e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com o quê? Com os seus 2 filhos. Imagina, hein? Lá numa terra estranha. Agora o 4, vocês dizem o quê? Então, os filhos, né? Os 2 filhos tomaram para eles mulheres moabitas. Uma era um nome estranho aqui, órfã, e a outro nome era Ruth, e ficaram lá por 10 anos. Agora eu vou ler o 5. E morreram, olha só, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Imagina a situação dela. Agora o que diz o 6? Então saiu ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, na terra de Moabe, e ouviu o Senhor e a cidade se povoou. Muito bem. Então ela voltou embora dos campos de Moabe, né, lá para a terra dela, né? Por quê? Porque o Senhor tinha visitado o seu povo lá na Palestina, estavam passando fome, o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Agora o 7 diz o seguinte: pelo que saiu do lugar onde estavam, onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá.
E aí? Isso não é as suas noras, e vai cada uma a casa de sua mãe. O Senhor seja com benevolência, assim como vós os gastes com os falecidos e comigo. Muito bem. Número 9. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, elas levantaram a sua voz e choraram. Quando a Noemi disse, bye bye, vai para a casa dos seus pais. E aí o que diz o 10? E disseram certamente, tornaremos contigo para o teu povo. Porém Noemi disse, tornai minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai minhas filhas filhos, mas eu sou velha demais para ter marido, ainda que eu dissesse esta noite tivesse filhos. Muito bem, o versículo 13 diz, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes, né? No caso, se tivessem filhos, deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. E aí o 14? E aí o versículo 15 diz, pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, com letra minúscula, volta tu também após a tua cunhada. E aí o 16 diz o quê? Coisa linda ela disse, né? Não me diga isto. O meu povo é o teu povo e o meu Deus, agora com letra maiúscula, é o meu Deus. E aí o 17 diz assim, onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha que declaração de amor linda, né? Pela sogra. E o 18. Tendo ela hoje, tudo que estava resolvido, tendo ela, deixei falar. Muito bem. O 19. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam, não é esta a Noemi? E o 20. Mas ela respondeu, não me chamei Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado todo. E aí o 21 diz assim, cheia a partir, olha só o sentimento de tristeza que estava no coração dela, cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez tornar. Pois que, por que me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. E o último, vamos ler todos juntos. Assim Noemi voltou, e com ela Rute, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Palavra rica do Senhor para nós, porque isto é uma vez mais a prova que Ele nunca nos abandona, ainda que no meio das tribulações. Amém? Então, o que nós vemos nessa história real? O que chama mais atenção da gente nessa história real? Primeiro, este hebreu, Elimeleque, ele morreu em Moabe, uma terra estranha,
deixando a sua esposa Noemi e os 2 filhos. Imagina. Os rapazes então se casaram com mulheres moabitas e então, no que parece ter sido uma tragédia, uma trágica reviravolta, os 2 também morreram, imagina. Não só o pai, mas os 2 filhos que eram casados com as moabitas também morreram. Deixando o quê? O que eles deixaram para trás? A mãe e as noras. A mãe e as noras. Imagina que situação de desespero, parecia realmente uma tragédia irreversível. Então, qual foi a reação da Noemi? Quando a gente lê essa palavra, vamos analisar, ou vamos pensar, ou ler esta escritura à vista das nossas experiências de vida. Porque certamente que há de ter alguém aqui que passou por situações semelhantes, e aí a palavra de Deus não é para deixar que as pessoas fiquem sempre assim, voltadas ou vivendo em função das tragédias que acontecem, mas que saibam que o Senhor nunca nos abandona. Agora, a reação de Noemi é uma reação que me chocou um pouco pelo seguinte: ela era uma mulher judia, né? E eu imagino que a situação que ela passou foi muito trágica, não tem dúvida disso, mas aí a minha pergunta seria: qual foi a motivação dela para voltar? Será que a motivação dela foi nutrida por Deus? Veja o que diz os versos 8 e 9. Né? Disse Noemi às suas 2 noras: e de voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os defuntos e comigo. Então veja que coisa estranha, né? A atitude dela, assim, diante do desespero, foi o quê? Foi tipo assim, lavar as mãos, não foi não? Olha, vocês voltem para a casa dos seus pais e eu vou me virar. Que coisa estranha que aconteceu, né? Aí, então, isso daí me chocou por que razão? Não foi, de fato, uma interpretação correta, porque, na verdade, ela estava culpando a Deus. Ela estava culpando a Deus pela tragédia do que tinha acontecido. Quando, na verdade, será que em alguma parte aqui dessa história está dito que Deus mandou eles saírem de lá da Palestina porque não tinha comida? Não está nada escrito, e não tem na Bíblia nada escrito que a gente deve sair de um lugar para o outro por causa das coisas que acontecem. O Senhor promete o amor e a proteção e a solução para os nossos problemas onde a gente está. E o que acontece, na verdade, é o seguinte: se você observar o movimento de migração no mundo, eu não estou falando só de latinos aqui nos Estados Unidos, eu estou falando do movimento de migração no mundo. A guerra é uma das coisas que mais causa das pessoas saírem daquele lugar. Imagina se alguém quer ficar lá na Síria, se as crianças estão sendo sacrificadas, se está acontecendo aquela desgraça toda. Mas acontece no movimento migratório no mundo inteiro, que é constante e atravessa toda a época da história. Acontece que qualquer coisa que não está aparentemente indo bem, a primeira reação que o ser humano toma é você: eu vou para a China. Eu conheço um rapaz que o pai dele é um pastor, e a coisa apertou aqui, ele estava aqui, ele nasceu no Brasil, mas morava aqui, foi criado aqui. Tá? A coisa apertou na época daquela recessão grande que teve aí em 2008, aí foi para a mente dele, chegou na mente dele uma ideia que assim: quer saber de uma coisa? Eu vou para a China. Aí foi para a China. Era um rapaz novo, não falava chinês, imagina. Não falava chinês. Eu fico me imaginando alguém que fala o português e até fala o inglês, porque ele foi educado aqui, e para a China. Aí, na China, uau! Lá na China tem um bocado de trabalho, lá na China isso, na China é aquilo. E na China a gente sabe o que é a China, quando as pessoas que vão lá e se movem para lá, depois muitos voltam totalmente decepcionados. Não é isso mesmo? Então, no caso da Noemi, aquela tragédia não continuou sendo tragédia por toda a vida, ainda que o Elimeleque e ela tenham decidido sair de lá da Palestina porque estava havendo fome e estava havendo
problemas. Foram para um lugar onde não tinha nada a ver com a religião deles, né? E chegaram lá e aí vem aquela tragédia terrível. Mas Deus tem sempre um propósito na nossa vida e Ele nunca nos abandona, ainda que a gente não esteja procurando pela ajuda dEle, que é o que está lá escrito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Será que eu posso imaginar que o Elimeleque e a Noemi, né, que eram criados na religião judaica, será que eles não tinham nenhum sentimento de amor por Deus? Eu não estou aqui para os julgar, nem coisa nenhuma, mas o fato é que eu não creio que eles eram pessoas que realmente não tinham Deus como parte da vida deles. Só que as ameaças de coisas concretas que aconteceram levaram eles a essa decisão. Mas então veja uma coisa interessante. Primeiro que Deus sempre é cheio de misericórdia e cuidadoso. Imagina se Deus ajudasse a gente em função da gente ser bonzinho ou da gente ser malzinho. A gente não ia chegar em lugar nenhum, né? Imagina se dependesse da gente agradá-lo. Mas o Senhor, a gente sabe o que Ele é. Então, Ele proveu, no final da história, eu não vou adiantar o final da história, porque são 2 capítulos dessa história que eu quero explorar bem, mas, na verdade, Ele proveu para o remanescente daquela família, porque a promessa dele é de provisão. Ele nunca ia deixar que elas ficassem lá em situação de desgraça. Então, eles não sabiam, nem o Elimeleque, nem a Noemi, e muito menos as noras, não sabiam que Deus tinha um plano grandioso para aquela família. Daquela família, o que a gente vai tratar no domingo que vem, daquela família ia surgir uma semente, ou seja, um filho, que seria filho de um judeu com uma moabita, e que esse menininho, que eles não tinham a menor ideia de quem eles iam ser, veio a ser um dos ancestrais de quem? De Jesus Cristo. Que coisa linda! Se a gente se aperceber que no meio das famílias, no nosso meio, Deus está ali sempre presente com o plano dele, né? Se a gente perceber isso, em lugar da gente ficar desesperado, a gente vai, o Senhor tem alguma coisa boa para mim, porque Ele prometeu para nós, não foi desgraça, Ele prometeu para nós, foi vida e vida em abundância. Agora vamos dar uma olhada qual foi a reação das noras. O que aconteceu com as noras? Quando a Noemi disse bye bye, elas choraram, obviamente deviam amar a sogra, né? Elas choraram, etc. E aí a Orca se foi de volta para a casa dos pais dela, mas o que disse a Ruth? Aí o que a Ruth falou é alguma coisa profunda. Não foi simplesmente por um amor superficial ou por uma afinidade com a sogra. Não foi. Novamente, o plano de Deus se opera pela fé. O plano de Deus não se opera a não ser por meio da fé. E a grande lição na atitude da Ruth foi a fé. Eu fico imaginando uma pessoa que não era da religião judaica, mas isso não importa. O que importa é que quando o amor de Deus atinge a gente, não tem como resistir, porque o amor de Deus é irresistível. Né? O amor de Deus é irresistível. Então ali, o que aconteceu? Aí é que vem o centro dessa primeira parte do capítulo 1 do livro de Ruth. Né? Voltou a cunhada para o seu povo, etc. Mas aí a Ruth disse o seguinte, lá no versículo 16, disse porém Ruth, não me instes ou não me mandes para que te deixe e me afaste ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que tu pousares à noite, ali eu pousarei. O teu povo é o quê? É o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Aleluia, que coisa linda. Né? Uma pessoa, eu só posso imaginar que a Ruth estava realmente
movida pelo amor de Deus, para o Espírito Santo abrir os olhos dela, abrir a mente dela. Olha, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar com a minha sogra, não porque a minha sogra é bonita, porque a minha sogra é feia, mas porque o seu povo é o meu povo. Ela queria se integrar, o que mostra a unidade que deve existir entre o povo de Deus. O seu povo é o meu povo. O povo de Deus tem que caminhar unido, aconteça o que aconteceu. E ali é mais uma demonstração de que elas voltaram não para um povo estranho, mas para o povo de Deus, a qual elas pertenciam. E o teu Deus não diz que será o meu Deus. Ela não condicionou, bom, se tudo correr bem lá, então o seu Deus vai ser o meu Deus. Não! Ela não tinha nem experimentado o que era voltar. Ela não tinha nem ideia do que era voltar para a terra dela. Mas ela disse, o teu Deus é o meu Deus. Isso é a demonstração profunda da fé da Ruth, né? Então, diferentemente, né, da outra, a Ruth o fez e tomou aquela decisão pela fé, né? Muito bem. Agora, que tal se a gente pensar um pouquinho melhor? Agora, analisando essa realidade dessa história na nossa vida, será que quando a Ruth tomou aquela decisão, ela estava com a mesma motivação da Noemi? Não, sabe por quê? Está lá escrito, a Noemi decidiu voltar, sabe por quê? Porque disseram para ela, lá na tua terra já existe alimento, não tem mais fome. Lá não tem mais fome. Então, a motivação dela, ela quis voltar. Agora não tem problema, agora eu posso voltar. Não tem mais desgraça lá, então eu vou voltar para a minha terra. Você vê como é que o pensamento humano é uma coisa incrível, né? Do ponto de vista de falta de fé. Na hora que essa foi a motivação dela. Enquanto que a da Ruth, que não tinha a menor ideia do que ia acontecer, foi uma decisão firme. Então, o prosseguimento da coisa a gente vai ver no próximo domingo, que na verdade, o que aconteceu com elas e o que acontece conosco, é que Deus tem a solução definitiva para nós. Deus não tem uma definição temporária ou uma solução temporária para o nosso problema. Toda vez que a gente toma a iniciativa de tomar a frente, de fazer as coisas para a gente se garantir, isso é uma expressão isso é uma expressão que profundamente me aborrece, porque eu era, e graças a Deus não sou mais, eu era uma pessoa que eu tentava me garantir. Eu já contei a história de vocês, para vocês, não vou continuar contando. Mas chegou um tempo em que eu tinha uma casa, tinha outra casa lá na montanha, tinha não sei o quê, tinha carro, tinha isso, tinha aquilo, blá, e Deus é tão maravilhoso, que Ele é que tomou a iniciativa de botar no meu coração para sair de lá. Talvez se eu estivesse lá, naquela vidinha, talvez eu não estivesse tão feliz como eu estou hoje, sem nada daquilo, mas com a alegria de estar envolvido na obra de Deus. Isso é a demonstração do amor dele. Então a gente deve pensar, antes de tomar qualquer atitude, para a gente ver se está de acordo com a vontade de Deus ou se não está de acordo com a vontade de Deus. Então, essa basicamente é a primeira parte da história, né? Então, o que a gente aprende aqui nessa situação? Primeiro, em lugar da Ruth, né, fazer o que muitas pessoas fizeram ao longo da história, né, o que ela fez? Ela fez algo diferente. Muitas mulheres que amam o marido parecem não amar a sogra. E muitos maridos que amam a esposa, muitas vezes, parecem não amar a sogra. Isso é uma coisa que acontece na realidade. Nós não estamos falando de bonecos, puppets, nós estamos falando de pessoa humana. E parece que muitos homens têm o mesmo problema, mas aconteceu o seguinte: em lugar da Ruth reclamar, em lugar da Ruth se desesperar, em lugar da Ruth olhar, meu Deus, e agora com quem que eu vou casar? Morreu o meu marido, não sei o quê. Não, o que se aprende nessa história é que o assunto dela com Deus foi o relacionamento, não foi o assunto de religião. Porque se fosse o assunto de religião, ela ia ficar lá com o pessoal da religião dela.
Então o amor de Deus e o relacionamento com Deus transcende a religião. É um problema da gente estar experimentando o que Ele tem para nós de bom, ainda que com toda aquela situação que aconteceu. Então, é isso que a gente, nessa primeira parte da história, a gente aprende, é caminhar pela fé. Caminhar pela fé. E eu já falei 3 milhões de vezes e continuo falando toda vez que eu tenho chance. A fé não é um dom natural nosso, não é uma habilidade natural nossa, é um dom espiritual que nos é dado pelo Senhor. Porque imagina se a fé fosse um negócio que dependesse dos meus bem feitos ou dos meus mal feitos. Se a minha fé se originasse em função do que eu faço. Não é pelas obras que a gente tem a salvação, não é pelo que nós fazemos, é pelo que Jesus Cristo fez. E Ele, isso é admirável, o Filho de Deus que se fez homem como nós, em carne e osso, o Filho de Deus, Ele sempre reiterou, e está lá várias vezes escrito nos Evangelhos, Ele obedecia ao Pai, o que Ele falava vinha da parte do Pai, Ele não inventava o Filho de Deus, Ele tinha a natureza humana, mas tinha também a natureza divina. No entanto, o que está escrito? Ele se esvaziou de si mesmo para viver apoiado, assegurado e firme no Pai. E até quando Ele foi para o deserto para provar que a tentação não era capaz de derrubá-lo, quem é que foi para protegê-lo? O Espírito Santo de Deus é que o guiou pelo deserto. Todas as vezes que o diabo veio com uma gracinha para tentar o Senhor, para ver se ele caía na trama dele, o Senhor sempre voltava para onde? Assim diz a palavra. Está escrito. Quer dizer, é uma grande lição. Para a gente, na hora das nossas lutas, na hora que a gente for tentado, meus irmãos e minhas irmãs, eu aprendi isso. Eu estou feliz porque às vezes eu ainda tenho muita dúvida. Mas todas as vezes que a gente entrega a nossa vida e as nossas decisões para o Senhor, Ele age e Ele mostra a presença e Ele mostra o amor dEle. Se dependesse da minha vontade, essa hora eu já estava lá no Brasil. Né? Eu não estou no Brasil, eu estou infeliz porque eu não estou... Eu tenho saudade do meu povo, da minha família, etc. Mas eu não estou infeliz porque eu sinto que quando as coisas são feitas porque a gente depende e a gente espera no Senhor, as coisas que vêm do Senhor nunca vão levar a gente à infelicidade ou a frustrações. Amém? Então vamos orar e vamos pedir, primeiro para agradecer ao Senhor pela palavra dele, e esperando o segundo capítulo da novela para o próximo domingo, mas vamos então orar. Senhor, nós te agradecemos do profundo do nosso coração, porque sabemos que a sua palavra é vida. Sabemos que a sua palavra, ela transforma. Quando o Senhor disse, faça-se a luz se fez no meio das trevas, lá no início da criação, e não tinha nenhum homem lá para se achar tão inteligente que fosse capaz de produzir a luz no meio das trevas. O Senhor é o Senhor da luz. O Senhor é o Senhor que, quando pronuncia a sua palavra transforma a nossa vida. Então nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que a gente tem. Nós não sabemos quando o Senhor vai voltar, mas uma coisa sabemos, qualquer que seja a situação que a gente estiver vivendo aqui, o nosso arrebatamento para estar contigo durante a eternidade é uma promessa na qual a gente realmente crê, porque não foi dito nunca que esse mundo seria o melhor lugar para a gente estar, mas a gente está aqui, embora não sejamos cidadãos desse mundo, mas estamos aqui pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela força que o Senhor nos dá para vencer o dia a dia e a fragilidade do nosso ser. O Senhor sabe como nós somos frágeis, Senhor. O Senhor sabe como muitas vezes a gente duvida. Por favor, Senhor, coloca no nosso coração o que o Senhor quer, mas nunca permita que a gente tenha dúvidas para questionar ou o porquê das coisas que estão acontecendo ou o que vai ser de mim no futuro. Senhor, ajuda-nos. Como aquela música que diz ali, é impossível viver sem o seu amor. Nós te agradecemos e oramos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e o povo de Deus pode responder? Amém. Amém.